Jesus sabia a hora em que ia morrer. Você sabia que a Bíblia, ela é um quebra-cabeça divino? Você quer realmente a verdade? Você ama realmente a verdade? A verdade mais simples, que não existe verdade tão simples, mas, vamos dizer assim, das Escrituras, atrai você? Ou você despreza uma verdade porque você não acha ela tão importante assim? É, meu irmão, é, meu amigo, é, minha irmã. A verdade, por mínima que ela seja, ela é importante. Ela faz parte do quebra-cabeça bíblico. Você já tentou montar um quebra-cabeça? É. Somente juntando peças por peças, seja ela grande ou pequena, é que você vai formar a imagem e vai visualizar a imagem perfeita que está ali diante de você. Meu irmão, meu amigo, você preste atenção no que eu vou falar agora. O Velho Testamento, o chamado Velho Testamento, as escrituras hebraicas, existem passagens, por exemplo, o horário em que o Cordeiro da Páscoa era morto, que é uma peça de um quebra-cabeça. Só que, sem o restante desse quebra-cabeça que é a Bíblia completa, o Antigo e o Novo Testamento, você fica à mercê de interpretações rabínicas, judaicas, e também de interpretações de lideranças religiosas cristãs ou messiânica, né? Dos judeus messiânicos. Meu irmão, meu amigo, como eu estou lhe falando, o Novo Testamento completa ou explica o Velho Testamento e as peças se encaixam para que nós possamos saber a realidade. Segundo alguns rabinos judeus, o Cordeiro da Páscoa era morto após o pôr do sol do dia 13 para o dia 14 de Nissan ou Aviv, visto que, segundo estas fontes, o dia bíblico começa com as trevas e não com a luz. Diferente do que a gente vemos em Gênesis 1, 3 ao 5, né? Mas, vamos lá. As testemunhas de Jeová, o corpo governante das testemunhas de Jeová, o chamado escravo fiel e discreto, também creem dessa maneira, que a hora de se imolar o Cordeiro Pascual é após o pôr do sol do dia 13 para o dia 14. Alguns outros dizem que é às 3 da tarde do dia 14, a imolação do Cordeiro, e a ceia com o Cordeiro da Páscoa, essa ceia de Páscoa é na noite já 15 de Nissan, após o pôr do sol do dia 14 para o dia 15. Todas as datas e dias a partir do Êxodo 12 são dentro do calendário lunisolar da Bíblia. Dito isso, muitos se perguntam: quem está correto? E sabe por que isso acontece? Porque você, meu amigo, talvez você, minha amiga, talvez você, meu irmão, não juntou a última peça desse tabuleiro, que é o que o Novo Testamento diz
sobre a hora e o dia em que o Cordeiro da Páscoa era imolado. Algumas traduções, como a tradução Novo Mundo, para apoiar a ideia de que a hora em que o Cordeiro era imolado é após o pôr do sol do dia 13, diz assim: e vocês guardarão até o dia 14, e após o pôr do sol, imolem ou sacrifiquem o cordeiro. Outras traduções, como João Ferreira de Almeida, por exemplo, diz que é à tarde. Mas entre as duas tardes, diz assim algumas traduções, porque literalmente Êxodo 12:6 diz que o cordeiro deveria ser imolado entre as duas tardes. Só que essas duas tardes, entre as duas tardes, que hora é? Após o pôr do sol e o escurecimento da noite? Ou é às 3 horas da tarde? Porque a tarde sabemos que começa a partir do meio-dia e vai até às 6 da noite. Então, entre as duas tardes, pode significar no meio das tardes, como algumas outras traduções dizem. E o meio da tarde, que hora é? 15 horas ou 3 horas da tarde. Seria esse o tempo exato em que se imola o Cordeiro da Páscoa? O que o Novo Testamento tem para nos ajudar a entender esse ponto e para nos dar a certeza e não ficar em dúvida? A Bíblia diz, a palavra de Deus, o Novo Testamento diz que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual de Deus, o antítipo do Cordeiro Pascual. Então, aquele cordeiro lá da Páscoa prefigurava Cristo. E Deus teve o cuidado de dizer que ele seria imolado no meio das tardes. Entendeu? O Novo Testamento diz que Jesus morreu às 3 horas da tarde, exatamente no meio das tardes. Dizer que o Cordeiro da Páscoa era imolado após o pôr do sol, do dia 13 para o dia 14, é ilógico e não combina e não se harmoniza com as Escrituras, como já falei em outros vídeos aqui no canal. Mas dizer que Jesus e que o Cordeiro da Páscoa era imolado às 3 da tarde, isso está em harmonia com o horário que Jesus morreu. Se você acredita que Jesus morreu fora do horário em que o Cordeiro da Páscoa era morto, você está acreditando que Jesus Cristo não cumpriu a figura do Cordeiro e que Jesus Cristo não é o nosso Cordeiro Pascual, que foi sacrificado por nós, como disse Paulo em 1 Coríntios 5 e versículo 7. Sim, Jeová deu o horário. O cordeiro tinha que ser morto no meio das tardes. Sim, Jeová deu o horário. Jesus sabia a hora em que ia morrer. Várias passagens do Novo Testamento diz que Jesus sabia a sua hora. Por que Jesus sabia a sua hora? Porque o próprio Jeová havia dito: será no meio das tardes, ou às 3 da tarde. Desafio você a mostrar dentro da Bíblia que Jesus não é o Cordeiro Pascual. E, mais uma vez afirmo, se Jesus não tivesse morrido no dia e hora marcado, ele não seria o nosso Cordeiro Pascual. Ele não teria cumprido a figura do Cordeiro. Concorda com isso? Ah, muito bem, tá bom. Jesus morreu às 3 da tarde. Então, após o pôr do sol,
Segundo quem acredita no dia começando após o pôr do sol, né? Então, após o pôr do sol já era 15 de Nissan. Então, a Páscoa, no dia que Jesus morreu, a ceia de Páscoa, foi comida na noite 15 de Nissan, após o pôr do sol do dia 14 para o dia 15. É mesmo? É mesmo? Sabe por que eu rio dessa afirmação? Porque lá em Êxodo capítulo 12, versos 8 e 18, diz que o cordeiro era comido naquela mesma noite, ainda data 14. E por que eu afirmo que o cordeiro era morto às 3 horas do dia 14, às 15 horas ou às 3 horas do dia 14, e comido na noite dessa mesma data, após o pôr do sol dessa mesma data? E que após o pôr do sol do dia 14, não era 15 de Nissan, e sim 14 de Nissan ainda. Porque quando os israelitas mataram o cordeiro às 3 da tarde, lá no Egito, né? Na primeira Páscoa, a palavra de Deus diz que eles teriam que permanecer dentro de suas casas até o amanhecer. Então, mataram o cordeiro às 3 da tarde. Após o pôr do sol dessa mesma data, eles comeram a ceia. Mas a Bíblia diz que eles permaneceram dentro de casa. Eles não saíram do Egito na noite em que comeram a ceia de Páscoa. Êxodo 12, verso 22 e 28. Para você que está dizendo que eu estou falando heresia. Então, amanheceu o dia, né? O dia 14 começou com o início da luz de manhã, se estendeu até a metade da tarde, onde foi matado o cordeiro, se estendeu após o pôr do sol, onde foi comido o cordeiro, e terminou na manhã seguinte. Por isso que a Bíblia diz que após Deus dizer haja luz e houve luz, aí a Bíblia vai mostrar agora o restante do tempo. Diz assim: e houve tarde e houve manhã. Entendeu? Na manhã do dia 15, quando começou o dia 15 de Nissan, os israelitas saíram de dentro de suas casas e foram pedir objetos de ouro, vestidos e joias aos egípcios durante aquele dia 15. E na noite, após o pôr do sol, ainda dia 15, eles saíram do Egito. Isso está claro dentro das Escrituras. Isso está claro lá no livro de Êxodo, capítulo 12 e o capítulo 13. Também a Bíblia diz, em Números 33, verso 3, que eles saíram à noite, ou durante a noite do dia 15 de Nissan. Mas como eles poderiam ter comido a ceia naquela noite 15 de Nissan e saído naquela mesma noite, quando Deus disse que eles permanecessem até de manhã? Explica essa! Então, o Novo Testamento deixa claro, a hora em que o cordeiro era morto era às 3 da tarde da data 14. Após o pôr do sol da data 14, ainda era a data 14, era a ceia. E ao amanhecer, começava o dia 15. Pega essa aí, messiânicos.